Tenho certeza que você já ouviu por aí que faz mais sentido alugar a casa. Outras pessoas falam que faz mais sentido fazer um consórcio e esperar ser contemplado. Ainda tem gente que fala, por exemplo, faz mais sentido entrar num financiamento porque o valor do imóvel ao longo do tempo vai aumentando também, então não faz diferença. Mas enfim, no meio de tudo isso, de pessoas que têm opiniões diferentes, a gente está aqui hoje para desmistificar isso matematicamente e entender qual caminho faz sentido para cada pessoa. Eu tenho certeza que você, assim como eu, vai compreender que isso depende muito do posicionamento e do lugar onde você está hoje. Para a gente começar a montar esse quebra-cabeça, vamos falar então do aluguel. E olhando o aluguel, como eu falei, do âmbito que faça sentido para a gente pagar no aluguel, seriam para pessoas que têm um patrimônio muito grande. Por exemplo, o cara vai pagar um aluguel de, sei lá, 5 mil reais por mês para morar em uma determinada casa. Só que se ele for comprar essa casa ali, ele vai gastar os seus 1 milhão de reais aí. Em contrapartida, se ele deixa esse dinheiro no banco rendendo ao investimento que ele tem lá, ou ele mesmo aplica na empresa dele, ele consegue rentabilizar muito mais. Então acaba para ele não fazendo sentido comprar aquele imóvel. Faz muito mais sentido pagar o aluguel, né? Porque é uma rentabilidade muito menor sobre o dinheiro dele que está aplicado ali naquele tijolo que ele acabou de comprar, né? Se ele fosse comprar para morar. E essa diferença que a gente chama de spread na questão bancária, né? Esse spread ali, que é o quanto que ele economizaria de aluguel por mês versus o quanto que o dinheiro consegue trabalhar para ele, né? O quanto que o dinheiro dele rentabiliza fora desse imóvel é o que fica no bolso dele. Então ele ainda tem um ganho significativo e por isso, para esses tipos de pessoa, faz muito sentido alugar. É claro que a gente não está discutindo a situação do brasileiro médio, né? É claro que a gente sabe que grande parte da população vive de aluguel, mas olhando o cenário ideal de cada caminho desse e em que momento que, na verdade, eles fazem sentido pra gente. E prova disso, bem engraçado, que eu vou falar aqui, mas eu vou mostrar pra vocês. Vou pegar como exemplo aqui o Banco Itaú. Para pessoas normais, como eu e você, né? O Banco Itaú, quando você abre o site deles, por exemplo, você vê aqui, né? Renegociação, crédito consignado, cartão de crédito ideal, né? Conheça os nossos créditos, controle de gastos. Então você já vê que é alguma coisa direcionada a emprestar dinheiro para a população. Quando você abre o Itaú Private, que é pessoas que têm mais de 10 milhões investidos com o banco, a conversa já muda bastante, né? Geração de renda, diversificação internacional, blog de investimentos, criação de valor de médio e longo prazo. Então perceba que o olhar é diferente para cada classe da população. Eu acredito que por isso, tendo esse conhecimento, né, de onde eu estou e o que se enquadra melhor para mim nesse momento, evita a gente tomar decisões erradas e perder muito mais dinheiro do que a gente precisa perder. O segundo ponto que eu quero falar aqui, então, seguindo essa mesma lógica, é do financiamento. Porque o financiamento, muita gente fala e usa o financiamento como argumento de que o valor do imóvel ele vai mudar durante os anos e lá na frente, se eu guardar dinheiro, eu não vou ter dinheiro para comprar esse imóvel. E bom, para quem investe há um bom tempo, já sabe que não é bem assim, porque você pode aplicar, por exemplo, na caixinha da Nubank, que hoje está rendendo muito bem. Então esse dinheiro ele vai se valorizar e tende a acompanhar a valorização desse imóvel. É claro que em determinadas regiões, se a gente fosse citar, por exemplo, uma Balneário Camboriú da vida, que se valorizou exponencialmente há alguns anos, a gente vai ter um desenho diferente disso. Talvez, nesse caso, valesse mais a pena financiar. Mas, de modo geral, né, num contexto geral e genérico, o financiamento ele acaba fazendo sentido para famílias realmente de baixa renda. Por quê? E principalmente olhando aqui para Minha Casa Minha Vida. O financiamento ele faz sentido para pessoas que não têm uma entrada tão grande para dar no imóvel. Então, ela consegue comprar uma casa, parcelar em muitas prestações, vai pagar 2, 3 imóveis, sim. Mas, ao final disso, aquela pessoa que não tinha um patrimônio vai ter uma casa que é dela, vai conseguir isso com um valor razoável mensal, né? Uma parcela que não vai ficar tão absurda, uma entrada baixa e, além disso, em alguns casos, o governo ainda diminui os juros. Então, ele tem meio que um subsídio aí para incentivar essas pessoas a entrarem no programa. Um detalhe bem importante aqui que também tem aquela questão de amortização que muita gente fala aqui no YouTube e também vai reduzir a quantidade de meses aí da parcela. Então, a gente consegue ainda abater esse saldo devedor no final ali, né? E tirar os juros dessas parcelas, mas ainda assim você tá pagando um financiamento que tem juros em cima, você vai pagar juros mais do que realmente aquilo vale hoje. Indo pro terceiro tópico que também é muito falado, muita gente comenta aqui no YouTube, que é o consórcio. E o consórcio, ele é muito interessante porque ele não tem uma taxa de juros. O consórcio, ele só tem aquela taxinha administrativa ali do banco, da cooperativa, de quem organiza o consórcio em si. E o único problema dele é que você demora para ser contemplado. Você pode dar lances, é claro, para forçar isso, né? Forçar a vir a contemplação da carta pro seu lado, mas ainda assim você pode nunca ser contemplado, né? Fica pagando 15 anos ali e ser contemplado só
no final do sorteio mesmo. E o grande ponto pro consórcio é que ele é feito para quem quer esperar, quem pode esperar. Alguém que talvez esteja pagando aluguel, por exemplo, e fazer um consórcio ao mesmo tempo, talvez não faça tanto sentido, porque você quer ser contemplado para sair do aluguel. Você tá meio que pagando duas coisas. Então eu acredito que sem um bom lance guardado, né, um dinheiro guardado para dar o lance, acaba também não fazendo muito sentido participar de um consórcio. E aqui talvez venha a nossa solução, que seria a melhor, a ideal, e acredito que é a solução que todo mundo gostaria de poder fazer, que é comprar o seu imóvel à vista. E um detalhe muito importante, gente, comprar a casa pronta, o apartamento que seja, você vai acabar pagando muito mais. Então talvez pegar um imóvel na planta para ir pagando, aí dar uma entrada e ir pagando diretamente com a construtora. Essa é uma modalidade muito comum que vem acontecendo. Ou até mesmo comprar um terreno e fazer a sua casa gera uma economia um pouco atrativa. Por quê? A construtora muitas vezes oferece imóveis a um custo mais baixo do que quando eles vão estar prontos no mercado, porque tem todo o risco da construção envolvida e porque ela pega esse dinheiro para se financiar e construir aquela obra. E quando você compra um terreno e faz uma casa, você está trabalhando meio que como uma incorporadora. Você não tem o lucro no meio dessa operação. O construtor vai ter ao te vender o imóvel. Porque vamos pensar da seguinte forma: teve alguém que foi lá, fez aquele imóvel, gastou horas de trabalho, uma equipe, então todo esse custo vai ser embutido na casa pronta. Além disso, a gente vai ter a corretagem da imobiliária ou de quem vai te vender isso. Quando você compra um terreno e começa a construir, que seja aos poucos, né, e fazendo, contrata a mão de obra, você tira esses custos embutidos, que são o lucro do construtor, o lucro da imobiliária, e tudo isso fica no seu bolso. Então acaba diluindo também no final das contas o lucro. Além de que, naturalmente, fazer uma casa vai sair mais barato do que comprar ela pronta. Então, se a gente fosse fazer um resumo aqui, para finalizar esse vídeo, né, para fechar esse raciocínio, qual que seria a melhor opção para cada perfil de pessoa hoje? Se você tem o dinheiro à vista, uma quantidade significativa de dinheiro, compensa muito mais alugar e investir, como a gente já falou. Se você não tem dinheiro e tem pressa, o Minha Casa Minha Vida, né, com o financiamento, seria um caminho, porque vem daquela mesma ideia que a gente falou de alongar as parcelas e conseguir comprar o imóvel com uma entrada baixa. Se você quer criar patrimônio e já tem um certo valor guardado para começar isso, talvez construir seja o melhor caminho, porque você consegue reter o lucro aí, talvez depois alugar as unidades e tudo mais, não vamos entrar nesse mérito. E se você não tem patrimônio, mas tem disciplina, talvez investir, por exemplo, em fundos imobiliários, ou mesmo hoje na renda fixa, que está muito atrativa, seja o caminho, porque isso vai criar um montante necessário para ti ir comprando, e seja o terreno para depois construir, ou mesmo o imóvel à vista. Então, pro vídeo de hoje é isso, eu espero que você tenha gostado. A gente deu um review geral de algumas opções que a gente tem hoje na questão dos imóveis. Não se esqueça de compartilhar, se inscrever aqui no canal, ativa os sininhos para as notificações. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.